Mais um Folcloreando com Dorotheu Fagundes e seus convidados. Então, com muita satisfação, com muita honra, estamos mais uma vez sediados aqui no galpão do Gaúcho Pachola, na rua 28 de outubro, no bairro universitário da cidade encantadora chamada Santa Cruz do Sul. E esse galpão fica no número 58. É fácil de achar. É só passar aqui na 28 de outubro e olhar para a esquerda de quem sobe, vais ver aqui este galpão crioulo plantado no centro dessa cidade industrial, que é um choque então das culturas, a cultura desse progresso industrial e a cultura de que nos remete ao folclore, não ao passado, como depreciadamente alguém fala das nossas intuições e instintos de preservação da cultura regional, pelo tradicionalismo, pelo nativismo e pelo folclore. Nós temos que conhecer nosso passado para saber viver com categoria o nosso presente. E, obviamente, vislumbrar um futuro melhor quando nós somamos tudo que de energia tem, por exemplo, nessa cidade, no Rio Grande, no Brasil e no mundo, que faz com que a roda gire, que a economia se projete. E olhem que nação se faz com duas premissas fundamentais: cultura própria e economia forte. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente isso, projetando a cultura própria, a expressão do sentimento das pessoas, que é isso que vale. E não é modismo, não é invenção, é realidade. Então nós somos realistas, nós queremos viver do nosso jeito, da nossa forma. Não precisamos copiar nada do estrangeiro para sermos felizes. Temos que viver do jeito que a vida chega, nas condições culturais da região onde vivemos, respeitando a nossa rua, nosso bairro, nossa vizinhança, nossa cidade, nosso estado, nosso país e, claro, o mundo e todas as culturas regionais. E o folcloreano se presta justamente para isso. Agregar, trazer ajojado, cultuando estes manifestos de cultura regional, que é algo que nos fascina e nos dá a identidade cultural. Então, mais um Folcloreando, é o 52, e sempre com o apoio cultural, o patrocínio dos vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos restaurantes e supermercados que também vendem cultura. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a Espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. Vai fazer tua festa? Chama o Lanceiro Negro. Entre no site www.lanceironegro.com.br, faça seu pedido, que o Paulo Merelli e o Formiguero mandam entregar lá no teu rancho. O pedido da espumante Lanceiro Negro, o pedido do vinho branco Lanceiro Negro, ou do vinho tinto, Cabernet, Sauvignon, Merlot, Merlot gaúcho maravilhoso. Então é isso aí. Nós queremos nos projetar por aqueles que constroem a nossa economia, pelo comércio, pela indústria. E também nos apoiam os produtos da marca Cavaleiro Farroupilha. Faca Cavaleiro Farroupilha para o peão e para a prenda, numerada e certificada para as tuas próximas gerações. A cachaça Cavaleiro Farroupilha prata e ouro. Feito sabe aonde? Aqui, em Veracruz, no Alambique Miller. E que é algo extraordinário. E além das facas, da cachaça prata e ouro, também Santa Cruz produz da marca Cavaleiro Farroupilha a churrasquita, a churrasqueira que assa até 5 kg de carne com 1 kg de carvão e cabe em qualquer porta-mala. Ela é portátil, inox, leve, boa e é uma loucura. Eu experimentei a churrasquita, eu experimento sempre que me dá vontade a cachaça Cavaleiro Farroupilha e, obviamente, carrego a minha faca Cavaleiro Farroupilha 01, feita em aço carbono,
pelo cavaleiro Farroupilha, que se especializou nessa possibilidade de forjar algo fantástico como essas facas para qualquer serviço do peão e da prenda, que é o Cléo Oliveira, que nos curte lá em cima da serra, depois de Sobradinho e Arroio do Tigre. E as nossas churrasquitas feitas aqui nesta cidade. Então, é assim que nós expressamos. E neste programa, a partir deste programa, teremos mais um apoiador cultural, o patrocinador da Já Multimarcas. Multimarcas, vamos aplaudir Multimarcas, beleza? Temos até plateia hoje aqui. Multimarcas chegando conosco, eles que estão situados ali na rua 28 de outubro, 1547, essa empresa liderada pelo Jairo Araújo, por isso Já Multimarcas, automóveis, obviamente, que aqueles que estão precisando trocar de automóvel, como eu, o ano passado, fui lá na Já e fui para Já. Não teve problema, entreguei o meu carro, eles pagaram o que valia aquele veículo pela FIP, sem problema nenhum, me entregaram um carro novo e eu estou aí andando a cavalo num Tordilho Nissan Versa, carregando as nossas coisas, as nossas bagagens para cima e para baixo. Estou muito feliz com o atendimento da Multimarcas. É chegar lá, dar negócio, a não ser que tu seja muito cabrito, né? O cara que é alinhado, porque eles são muito alinhados, é uma empresa muito séria e que realmente respeita o consumidor e valorizam bem o teu automóvel. E aí tu troca de marca na Multimarcas, é aqui. E eu quero então agradecer o Jairo Araújo pela sensibilidade em nos assistir e dizer: eu quero ser patrocinador do Folcloreando aqui nesta cidade. Então, estamos juntos. No próximo momento vou falar um pouco mais da equipe da Já Multimarcas Automóveis, nossa nova patrocinadora. Dito isso, vocês sabem que o nosso espaço é para música, poesia, causa e prosa. E não falta, né? Mas tem uma produção atrás de tudo isso aí. E a nossa produção do Sistema Tarca de Comunicação está na batuta do técnico Brian Larreia Henker e da Marion Henker, que sempre está nos dando esse apoio com 2 câmeras. Vocês podem assistir no Instagram em @TVTarca ou @Dorotel Fagundes. Colocamos 2 câmeras porque se cai uma, temos outra. Estamos ao vivo, gravando, porque depois vai para o YouTube e fica ad eterno esse espaço, esse folcloreando, que conforme me disseram já os que aqui estão chegando, ou que já chegaram como convidados especiais, que já viram já o folcloreando, já assistiram o folcloreando, e nós vamos aí, quem sabe eram eles, né, que faziam parte dos mais de 500 espectadores que tivemos no programa passado. Esse programa que foi lá no CTG Tiuítia e que esteve saudando o Dia Internacional da Mulher. E nós vamos continuar saudando ainda esse dia, ainda esse momento, sabe por quê? Mulher tem que saudar todos os dias. E com 2 prendas à mesa, com outras nos curtindo ao vivo e também pelo projeto virtual do Instagram, nós vamos trazer para vocês um poema que diz de mulher e uma música que eu compus inspirado numa cena maravilhosa que presenciei na Lagoa dos Patos, na década de 80, quando eu era um jovem estudante de Direito na Faculdade de Pelotas, lá no Laranjal. Recebi uma letra do José Atanásio Borges Pinto e a batizei de Maria das Areias. E não vou explicar mais, porque letra não se explica, se ouve e se entende. E vocês vão compreender a mensagem maravilhosa desse poeta gaúcho que já está na Estância Grande do Céu e que me entregou essa responsabilidade de musicar a Maria das Areias. E antes, obviamente, umas linhas de um verso
de Guilherme Schultz Filho, que diz o seguinte, e eu ofereço ainda para todas as prendas deste pago, desse Brasil, assim, em especial para minha prenda, que está me enxergando ao vivo e a cores. Há 3 Marias no céu, 3 Marias luz e dias. Há também as 3 Marias que florescem num jardim. Tem Maria nos altares, muitas Marias, enfim. Eu também tenho uma Maria que é minha estrela boieira, minha prenda companheira do meu vergel, a rainha. E essa é estrela, é flor, é santa e além do mais, é só minha. No sem fim dessas areias, quantas cheias enfrentei, quantas vezes a canoa para as águas arrastei, ela sempre à minha espera, a curtir a solidão, entre preces de ansiedades, de saudade e inquietação. Vou sentado sobre a proa, a remar luar e sóis, minha rede de esperanças já tirei dentre os anzóis, cada malha desta rede que ficou como eu queria, tem a linha do horizonte e os carinhos de Maria. Ela sempre à minha espera, sabe que hoje vou chegar, põe no olhar a primavera e se enfeita pra esperar nossas vidas repartidas pelas ondas, pelas cheias, se refazem quando eu chego no sem fim dessas areias. Vou sentado sobre a proa, a remar luar e sóis, minha rede de esperanças já tirei dentre os anzóis, cada malha desta rede que ficou como eu queria, tem a linha do horizonte e os carinhos de Maria. Bem, disse a coruja, no baile do quero-quero, não me deram mate doce, amargo também não quero. Pois é, assim é que saiu essa Maria das Areias, feita junto a umas figueiras perto da Lagoa dos Patos, e para aqueles que conhecem o nosso litoral sul, entendem exatamente o cenário que eu estou pintando para vocês, e vinha um pescador empurrando a sua lancha, junto com a sua prenda, imagino com a sua Maria, e colocaram na água, e ele empurrou a lancha, empurrou o barco, empurrou o caíque, como chamam lá em Uruguaiana, o caíque pescador, e retirou aquele carrinho, deu um abraço e um beijo na sua prenda, encilhou a sua canoa, sentou e pelos remos foi se afastando, enquanto ela ali na praia olhando, né, o seu homem, o seu amado, se retirando para a pesca e para os riscos todos naturais da Lagoa dos Patos, que é um mar azul, como já cantam, o Carijó muito bem canta esta lagoa, lago verde azul, que é algo espetacular e que dá vida e sobrevida para tantas pessoas pelos peixes. Por isso, eu quero fazer um alerta muito especial que vocês encontram no livro Agenda Gaúcha,
que é a preocupação com o ecossistema, de que os pescadores, em especial todos, mas principalmente aqueles que dependem da pesca para sobreviver, como profissão, não pescarem na época de Piracema. Você sabe que nós temos 3 grandes bacias hidrográficas no Brasil, e uma delas está aqui, que é o Rio Uruguai, e que tem a sua data determinada de Piracema. Depois temos o Rio Amazonas e depois temos lá no Marajó, na Ilha do Marajó, também. São 3 datas de Piracemas no Brasil. Então, quando os rios estão prontos com os alevinos, ou pronto com os ovos que foram despejados pelos peixes, pelos cardumes, para a proliferação, não pode pescar. Se tu pescar peixe com choco, né, ele não vai produzir e vai diminuir a tua produção. É isso que eu fico abismado em ver pescadores profissionais pescando na Piracema, porque os cardumes sobem o rio e é mais fácil de tirar, mas estão subindo para desovar. Então, se tu pegar aqueles animais, tu não vai ter o teu peixe de amanhã. Então, vamos abrir os olhos, a alma, o coração, a inteligência, a sensibilidade de ninguém se atrever a jogar redes, a jogar tarrafas em rios quando estamos na época da Piracema. E é fácil de saber as datas de Piracema. No livro Agenda Gaúcha, vocês terão, ou põe na internet, qual a data de Piracema do Rio Uruguai. Aí hoje tu tens o telefone e vai ficar sabendo. E não pesque. Isso aí tu está fazendo um benefício para ti, mas também para as tuas próximas gerações do planeta, que terão peixe em abundância. Por isso que os peixes estão diminuindo. Quando eu era guri lá em Uruguaiana, você tirava uns peixão desse tamanho. Hoje eu tenho os peixes assim. Por quê? Porque estão pescando de forma irracional nas Piracemas. Obviamente que aquele que vive da pesca, come o peixe todos os dias, tirar um peixe de anzol não vai criar nenhum problema no ecossistema, nesse sistema de vida. Mas se tu atirar uma rede, se tu atirares uma tarrafa, tu vais prejudicar a produção. Então, está aí este exemplo bonito que a Maria das Areias nos traz pela música, nesse cenário pintado como uma aquarela por José Atanásio Borges Pinto, que eu musiquei e cantei a todos vocês, oferecendo com carinho ainda dentro desse pós-Dia Internacional das Mulheres. Então, estamos aqui com 2 prendas a dizer desse dia, a dizer quem elas são, a dizer sobre as Paladinas de Santa Cruz do Sul. Você sabe que nós tivemos já falando das Paladinas lá de Soledade. Terra de gaúcho forte, se é preciso, enfrenta morte e não enjeita tempo feio. Eu acho lindo esse shot. Então, hoje nós vamos falar das Paladinas de Santa Cruz do Sul. E apresento a primeira delas para contar um pouco sobre ela, sobre as suas coisas, que é a Karine Carvalho, educadora social, natural de Rio Pardo, é isso? Natural, na verdade eu nasci em Sapucaia do Sul. Natural de Sapucaia do Sul, essa cidade lindíssima aí na grande região metropolitana, que coisa boa. E aí então o pago dela é Sapucaia do Sul, mas ela está querenciada aqui em Santa Cruz do Sul. Tu gosta de Sul, hein? Nasceu em Sapucaia do Sul e veio viver, né, em Santa Cruz do Sul. Nos conta então como é que foi isso aí. Isso aí. Bom, eu sou a Karine, então, eu tenho 37 anos, nasci em Sapucaia do Sul, no dia 18 de julho de 1986. E lá nascia mais uma filha do Rio Grande, né? Meus avós maternos são naturais aqui, de Rio Pardo. E com isso, então, nós sempre vínhamos pra cá. Ah, e tá aí o Rio Pardo na tua vida, entendi. Isso. Teus avós são de Rio Pardo, aí teus pais foram pra Sapucaia e por lá vocês nasceram. Isso aí, os meus pais acabaram se conhecendo lá e acabaram casando, enfim, e ficaram morando por lá.
E daí, depois de algum tempo, eu tinha 13 anos na época, a gente acabou vindo morar em Passo do Sobrado, que é um município vizinho aqui de Santa Cruz. Linda cidade. Aliás, essa região do Rio Pardo aqui é algo fantástico, né? Isso. É muito bonito. Onde os meus avós moravam. A minha avó já falecida, o meu avô doente. Nós viemos justamente para cuidar dele, porque a minha mãe tem uma irmã somente, então elas tinham que dividir esse cuidado, né? Vivente. Do vô. Que bonito, né? Que bonito. Vem fazer uma mudança de estratégia na vida de todos, mas em virtude do avô. Isso é respeito, isso é tradição. Isso aí é algo que tem que ser preservado e reservado com muito carinho. Né? Isso aí. E desde muito pequena, vindo para Passo do Sobrado, onde eu vinha sempre nas férias, e eu era muito apaixonada pelo interior, pelos animais. Eu me via feliz quando eu estava aqui. Desde pequena eu vinha pra cá. Vinha pra cá, né? Pra visitar o vô. Vinha pra visitar em Passo do Sobrado, mas morei lá na verdade eu morei em São Leopoldo. Até os meus 13 anos de idade. Isso. E sempre fui apaixonada, assim, porque o meu avô era carreirista. Opa! Então ele gostava muito de cavalo. Beleza! Né? Gostava de cuidar de cavalo? Então ele era compositor. Né? Ele era colega do meu avô. Meu avô, Cantílio Fagundes, era carreirista e ele era compositor de cavalo e de música, tocava e cantava. E é assim que ele se fez lá na fronteira oeste. O velho Cantílio Fagundes, que já está correndo suas carreiras lá pelo céu, junto com o Nico, com o Darcy e todos os outros Fagundes que estão indo devagarinho, como todos nós vamos ir, né? Isso aí a morte é um destino puro e nós vamos chegar lá. Não estou com muita pressa, mas todo caso, né? Vamos indo. E então, essa paixão pelos animais, principalmente pelos cavalos, ela veio desde muito cedo, quando eu vinha para cá. E eu me apaixonei por esse animal, que é um animal, né, super inteligente, enfim, dócil, e eu tinha ele como meu exemplo. Passado o tempo, então, eu acabei vindo morar aqui em Passo do Sobrado. Com isso, fui crescendo, estudei, fiz magistério em Venâncio Aires, também no município vizinho, que é um município maior. Na sequência, vim fazer faculdade em Santa Cruz do Sul e acabei ficando por aqui, morando aqui, trabalhando aqui também. E no meu estágio da faculdade, eu fiz numa escola de educação infantil, onde eu conheci a Célia. A Célia, que também é Carvalho, que também é sangue do meu sangue, e que a gente acabou descobrindo só com o passar do tempo. O destino encontrou vocês. Nos uniu. E ela foi tua professora, tua educadora? Ela foi, na verdade, uma das professoras que atendia junto comigo enquanto eu estagiava na tá. Tu é estagiária e ela é professora. Isso, ainda não era professora na época. Muito bom. E aí tu te formasse em... Na verdade, eu sou formada em educação física. Física. Isso. Então, trabalhando lá, a gente acabou se conhecendo e ali a gente acabou vendo que nós gostávamos das mesmas coisas. E principalmente do cavalo. Foi onde ela, então, me apresentou um grupo chamado Cavalaria Paladina Santa Cruzense, que a gente vai falar mais depois, né? Depois. Mas assim foi a minha vida. Hoje, então, já faz 8 anos... Me conta uma coisa. Opa. O tradicionalismo, como é que chegou em ti? Desde o tempo do meu avô, que andava pilchado, e eu sempre achei muito bonito aquilo. Tu gostava desde criança? Desde criança. Tem essa imagem gravada? Ele foi o meu exemplo no tradicionalismo desde muito pequena. Então, para mim, não era... Mesmo morando na cidade, quando eu via uma pessoa pilchada, para mim era uma coisa naturalizada, porque eu tinha ele. Claro. E ele era o exemplo de tradicionalismo. Como é que é o nome do teu avô? Ciro Dornelles de Carvalho. Bonito nome, Ciro Dornelles de Carvalho. Isso não é nome, isso é um plano de governo. Isso. Então, acabei me formando só para completar, né? E faz 8 anos que eu sou educadora social com muito amor, muito orgulho, porque a educação social, ela tem que tocar o coração da gente. E me tocou de uma forma, assim, muito bonita, que eu consigo trazer isso tanto para o meio tradicionalista, que depois também iremos falar, quanto para a minha vida pessoal. Então, que beleza. Que coisa boa. Mas, e tu não aprendeu a dizer verso, cantar alguma coisa, né? Porque geralmente o pessoal que se reúne em galpão, hoje nós não acendemos o fogo aqui porque está 35 graus lá fora. Né? Aqui dentro, né, deve estar 47. Né?
Mas, e nós fizemos uma coisa muito importante antes de começar o podcast, seguindo os ensinamentos do Telmo de Lima Freitas, que naquela música Esquilador, se não me falha a memória, ele diz que a gente tem que tomar um gole de pura para espantar o calor, né? Então foi assim que nós tomamos um gole de pura da Cavaleiro Farroupilha e nos espantou o calor, né? Então, essa que é a ideia. Então eu quero salientar que este projeto tem o apoio dos produtos Cavaleiros Farroupilhas, facas, cachaças, a churrasquita, a churrasqueira portátil, linda, uma barbaridade, inox, que faz 5 quilos de carne com 1 quilo de carvão. O carvão está mais caro que a carne, né? Então tem que abrir o olho. Então, saber economizar carvão tem que ter a churrasquita e não ter problema nenhum de assá-la bem. As facas numeradas, certificadas, tu recebe em casa, tanto a cachaça também. É só pedir aí pelo WhatsApp, código de era 51, código de era 51, o número é 995 565 556. Então, chegando o teu WhatsApp, né, no Instituto por esse telefone, imediatamente é despachado o teu pedido, é feito um contato, acertado tudo e aí se manda os produtos Cavaleiros Farroupilha saem a cavalo, né, saem a galope, né, as facas, as cachaças e a churrasquita, tudo numerado e certificado. E o livro Agenda Gaúcha, com a história dos 50 anos de nativismo no Rio Grande do Sul, pelos 14 festivais pioneiros em atividade, desde a Califórnia da Canção em 1971 até o festival lá de o Ronco do Bugio. Temos, além do Ronco do Bugio, que dá o 12º, que são 12 meses, junto, foram credenciados porque são pioneiros e que estão em atividade os festivais aqui de Dom Pedrito, Ronco do Bugio e Dom Pedrito, ficam os 3 últimos, que é o lá de Palmeiras das Missões, né, o Carijo da Canção, depois o Ronco do Bugio, que vai acontecer agora em breve, e o festival lá de Dom Pedrito, que é como é que é o nome desse festival? Que eu não posso ter me esquecido o nome, mas já me esqueci, mas já vou me lembrar também, que eu estou com a Agenda Gaúcha aqui, ó. Não sou bobo, carrego ela para isso. Nós temos aqui o Ponche Verde da Canção, tá aí, ó. Ponche Verde da Canção vem a história, né, desses 14 festivais aqui no livro Agenda Gaúcha, que eu trouxe 2, porque vou presentear uma para ti e outra para ti. No final do programa, não precisa pegar agora, mas já sabe que essa aqui tá, né, essa aqui já estão encomendados, já estão com donos, com donas. A Agenda Gaúcha com a história da nossa musicalidade. Bom, também quero agora continuar me exibindo com o nosso novo patrocinador, que é a Já Multimarcas. E a Já Multimarcas que funciona aqui na rua 28 de setembro, 1547, bem pertinho ali para quem vai para a rodoviária. Vocês vão encontrar a Já Multimarcas Automóveis, liderada pelo grande Jairo Araújo, que tem na equipe o Jobs Araújo, o Carlos Eduardo, a Josiane, a Alice e a Camila. Então aqui são 6 pessoas ali prontas para ajudar de forma simples, objetiva e idônea o teu problema de trocar de veículo. Então, chega lá, entrega o teu, sai de lá de carro novo, sai de cavalo novo, entrega o cavalo velho, sai de cavalo novo, né? Sai bem montado e bem encilhado, né? Então, é ali na Já Multimarcas Veículos em Santa Cruz do Sul. Vocês que nos ouvem em qualquer parte aí, pode vir a Santa Cruz para fazer a troca do teu automóvel. É um grande lance, eu fiz isso, saí lá de Porto Alegre para trocar meu carro aqui. Sabe por que eu troquei meu carro aqui? Porque realmente eu fiquei encantado com o tratamento, com a seriedade e com a tranquilidade na negociação com a Já. Porque, infelizmente, em todos os setores nós temos aqueles gananciosos que olham o teu produto e dizem que não vale nada. O dele vale tudo, né? Agora, vai avaliar o teu produto, não vale nada.
Lá na Já não. A Já faz uma avaliação real e bonita e idônea, e valorizando o teu patrimônio para que tu troque para um novo veículo, de qualquer marca, eles trazem para vocês. Então, agradecemos aí essa parceria da Multimarcas, que está fazendo 12 anos e que estará conosco aqui todo mês de março, abril, maio e pedaço de junho. São 3 meses de trabalho em conjunto, tomara que se renove, mas para festejar os 12 anos da Multimarcas Veículos de Santa Cruz do Sul. Dito isso, já lembrei que os vinhos Lanceiro Negro é também algo fabuloso, que vocês podem pedir aí pelo www.lanceironegro.com.br. Que a Serra Gaúcha produz as melhores uvas para vinho, todo mundo já sabe. Mas a Merello e Companhia mandou produzir vindo de lá, os vinhos Lanceiro Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot e esta joia que é a espumante. Então, vinhos Lanceiro Negro, sabor da história gaúcha nos melhores supermercados, restaurantes e bares do nosso estado. E também vou pedir para que esta prenda diga um verso sobre gaita. Sabe por quê? Porque eu vou agora conversar com uma gaiteira e ela, antes de falar, vai abrir a gaita e vai cantar uma música que eu já vi ela dar uma treinadinha aqui, eu vou persegui-la nas cordas, de uma figura fantástica, lendária, chamada Telmo de Lima Freitas. Telmo é autor desta marca bonita, né? Que é O Roubo da Gaita Velha. E a querida Célia Carvalho Lacerda, professora, e que é musicista, música, gaiteira, gaúcha, vai tocar essa marca aqui para nós, porque este podcast que vira, ou melhor, que essa live que vira podcast, ou que é podcast que depois vira live, depois é programa, ao vivo no Instagram e programa depois gravado no YouTube. Vocês podem conferir tudo que nós estamos dizendo neste momento com os nossos convidados. Então, Karine, o que tu escolheu para dizer de um poema que diga de gaita? O que tu pode falar? Bom, falando em gaita e dessa amiga tão querida, lembrei de um poema, de uma poesia, na verdade, né? Escrita por Oscar Daut Filho, em 1929, ao qual agora, então, eu vou passar ela para vocês. Ela se chama Gaita. Será que ele não se inspirou na Gaita Velha ele de 1929? Já devia conhecer o Telmo Freitas nessa época, né, tia? Se inspirou, então, na Gaita Velha, né? Que roubaram do Telmo, mas acho que eles querem... Não me lembro se ele achou a Gaita Velha, não. Mas se ele achou, já está tocando lá no céu. Mas vamos ver, então, esse poema. Gaita minha, cancha larga do pensamento, onde adelgaço o tordilho do meu sonho, gaita minha. Porteira da minha alma, por onde a grande tropa de meus ais vai disparando, sem nunca se aquietar. Gaita que vai, gaita que vem, dolorida e boa como a carreteada lenta da saudade. Gaita que vem, gaita que vai. Vida, gaita da gente que só Deus sabe tocar. Vida da gente, gaita de Deus que Deus fecha quando quer. Que beleza! Aí a gaita do Telmo de Lima Freitas. Verde minha gaita velha, nunca mais eu pude achar. Por isso eu faço um apelo a quem minha gaita encontrar. Por isso eu faço um apelo pra minha gaita encontrar. Devolvam minha gaita velha,
Para que fiquem sabendo do jeito da gaita velha, tinha som de abelha mestra trabalhando nas colmeias. Tinha som de abelha mestra trabalhando nas colmeias. Tinha 19 tecos, 8 baixos de botão, um toniquete do lado pra diminuir o assoprante. E um toniquete do lado pra diminuir o assoprante. Chorava numa vaneira, ou no sol ela chorava. Se a moça fosse solteira, por Deus que me namorava. Se a moça fosse solteira, por Deus que me namorava. Quando eu puxava ela toda, media ao meio da sala, mostrando furos e rolos e alguns buracos de bala. Mostrando furos e rolos e alguns buracos de bala. A tecla da gaita velha nem precisava polir, sentia cheiro de rancho, já começava a se abrir. Sentia cheiro de rancho, já começava a se abrir. Certa vez fui num comércio, lá na cancha do seu Teia, me entreteram nas carreiras pra roubar minha gaita velha. Me entreteram nas carreiras pra roubar minha gaita velha. Que roubaram e deram parte na polícia, até agora não acharam, velho. Por isso eu vivo tocando com esta gaita emprestada, lembrando da gaita velha que há muito tempo roubada. Lembrando Da gaita velha que há muito tempo foi roubada. E agora eu venho cantar para esta distinta plateia, que disse a casa encontrar, devolvam minha gaita velha. Pedi se a casa encontrar, devolvam minha gaita velha. Disse a casa encontrar, Devolvam minha gaita velha. Muito bem, que maravilha. Em homenagem ao grande Telmo de Lima Freitas, coisa boa. Me lembro do José Antônio Ram, que fez parte desse arranjo, dessa construção da gaita velha do Telmo. Uma beleza, uma coisa simples, né? Linda, romântica, uma história que o Telmo sabia fazer muito bem. E a Célia Carvalho Lacerda, professora, interpreta e canta para nós, tocando a sua gaita, que não é velha, é uma gaita nova, né? Mas que fica reclamando pela gaita do Pachola, né? As gaitas do Pachola são tudo velhas, né? As velhas, mas boas. As do Pachola são umas gaitas velhas boas, né? Que animam um fandango, né? Da hora que escurece até a hora de clarear o dia, o Pachola, que é quem nos dá a gentileza, o privilégio de, todas as quintas-feiras, quando nós estamos gauderiando por aí, nos assentarmos neste galpão, que é uma fábrica de cuia, a coisa mais linda do mundo. Tu tem que fazer uma cuia para tua empresa, tu já sabe, né? O lugar é aqui, não tem outro lugar, é aqui no galpão do Pachola. As melhores cuias do Pago, personalizadas com a marca da tua empresa, é aqui. Então, é na 28 de outubro, 58. Murcha as orelhas, senta as patas, abre e dá uma relinchada que o portão abre, né? Que aí pode chegar sem problema nenhum. Mas, Célia, e tu veio da onde? Eu sou natural de Santa Cruz. Tu quer deixar a gaita ali no lado? Pode deixar, não tem problema nenhum. Se fizer, Gosto de ficar no colo. gosta de ficar com ela no colo? Tá bem, coisa boa. Não, eu sou natural de Santa Cruz. Eu,
Eu faço parte, eu acho, eu tô pensando agora, a Karen estava falando ali, né? Então, tem uma retornada ao passado, né? Eu faço parte de uma grande gama de pessoas, acho que da nossa época, assim, né? Meus pais moravam no interior, moram ainda no interior. Hoje, onde eles moram pertence a Sinimbu. Então, Da nossa época, tu fala quando a gente era pequenininho? quando a gente nasceu. Né? Eu não me lembro. Não, nossa época é agora, né? Mas eu digo a época que nós nascemos, né? Eu não me lembro. Então, lá nesse lugar onde meus pais moravam, e moram até hoje, que é Sinimbu, nós tínhamos a aula só até a 4ª série, né? Minha mãe era professora, então a gente trabalhava em casa e trabalhava na roça, trabalhava no campo, né? Todo dia tinha que buscar os terneiros. Que mulherada boa, né? Todo dia brigando, mas tinha que buscar os terneiros, né? Pra Ou aprender. tu levava o relho para trazer os terneiros ou o relho te pegava. E levava. Ia de cavalo, né? Ia sempre de cavalo, então já teve essa... E aí, quando chegou na 4ª série, eu tive que... O meu avô, meu avô sempre era muito visionário, assim, né? O pai da minha mãe. Eu me lembro, ele foi lá na casa da minha mãe, e perguntou se eu queria estudar, continuar estudando, assim como a minha mãe também, ela estudou, né, na época dela, até ela fez o magistério. Daí eu quis estudar, eu tinha 11 anos. Bem. Hoje eu vejo uma criança de 11 anos, uma criança pequena. O meu pai, minha família, todo mundo é gaiteiro, né, mas eu pegava a gaita, assim, no meio-dia, sempre. Quando dava sempre tempo, apianado ou já pegou umas de botão de vez em quando? Só pegava do meu pai, né, que era... A botoneira? Era muito grande a gaita do meu pai. Entendi. Aí eu e meu irmão pegava e botava em cima da cama, apertava nas teclas, o outro baixava e fazia... Fazia era um nosso piano. brinquedo. Fazia um piano com a gaita para aprender a tocar. Aí eu fui também para Sapucaí do Sul. Olha, eu tava lembrando de Jacarim falou, né? Eu fui estudar em Sapucaí Então, um do Sul. roteiro mais ou menos parecido, vocês dois, hein? Só que E a vocês não Karine se conheciam ainda, né? Não, eu fui morar daí com meus tios lá, com meu tio Círio, minha tia Isolda, minha tia Lúcia. E aí morei lá, fiquei, depois morei com a minha avó, que ela foi embora daqui de Santa Cruz pra lá também. Morei com meus avós 1 ano, fiquei até o 2º ano do ensino médio lá em Sapucaí. Aí eu vim para Santa Cruz. Fui morar com a prima da minha mãe e estudar no Colégio das Irmãs, em Santa Cruz. Que hoje é Colégio Dom Alberto, né? Mas foi uma experiência Quer dizer, ter criança em colégio de freira. É. Não quis ser freira. Eu não quis ser freira, mas eu continuei. Preferiu ser gaiteira, né? Hein? Mas a Mary Terezinha também foi freira num filme, não foi? Depois você virou gaiteira, né? Mas foi uma experiência muito boa, trouxe toda essa vivência mais religiosa que a gente tem hoje, Claro. esse conhecimento. Foi Conhecimentos, costumes, os bons costumes. Colégio Sagrado Coração de Jesus. Que maravilha, né? E aí depois eu me formei e fui trabalhar no interior de Santa Cruz também. Na região de Santa Cruz é de colonização alemã, mas essa região que eu fui trabalhar é linha Felipe Neri, interior de Santa Felipe Cruz. Neri. Lá realmente é colonização alemã. As crianças vinham para a escola, quando eu cheguei lá, vinham na 1ª série, não sabiam falar português. Só falavam em alemão. Só falavam alemão. Até hoje, até hoje fazem 37 anos, né? Sim. 38 agora. É importante, eu acho que é bom manter essa tive possibilidade de 2 idiomas. É lindo, né? Sim, na época foi muito boa. Aí fui numa escola unidocente, que era uma escola... E como é que tu te viu lá dando aula para essa lemoada sem saber o português? Não, mas eu me virei bem. Pessoas maravilhosas lá, meu Deus. As crianças, os pais, assim, né? Reunião de pais, a senhora tinha que falar sempre. Depois que eu terminava de explicar tudo, ela explicava para os pais em alemão, né? Porque senão eles não tinham entendido. Tinha que ser tradutor, né? Mas foi uma experiência maravilhosa, onde eu comecei já, quando eu cheguei, até estava pensando... Tu tinha que idade nessa época? Tinha 18 anos. Uma menina, uma aí mulher Eu decidida. comecei a trabalhar, e com o meu primeiro dinheiro eu já comprei a minha primeira gaita. Né? Já te empenhou com a gaita. Eu tinha um senhor que eu sempre, quando eu ia para casa, né, lá em interior de Santa Cruz, eu tinha que ir de ônibus. Eu descia longe, 4 horas caminhar a pé para chegar na casa dos meus pais. Então eu tinha que posar na casa de uma tia, Sim. Porque chegava de noite já o ônibus, né? Claro. Daí quando ele era o dono de uma bodega lá, né? Quando ele via eu chegando, ele já chamava pra ir pra lá e eu tocar a gaita, né? E eu tocava na gaitinha, a gaitinha 80 abaixo, toda esquina. E aí o meu primeiro salário, quando eu fui pra lá, ele tava doente. E aí ele me chamou, daí ele me fez a proposta que se eu
desse o cheque para ele comprar os remédios. Eu disse, eu não tinha, porque eu estava começando, né? Eu morava aqui na atenção. Não tinha dele. Se eu desse o cheque para ele comprar os remédios, se comprasse ele... Aí eu dei o cheque todos ele para pagar os remédios que ele precisava tomar, né? Eu até deixei a gaita um tempo, depois eu trouxe a gaita, né? Porque eu morava na... Comprou a gaita do Bolicheiro? Primeira Fiquei com gaita. a gaita. E aí até hoje eu tenho um grande sentimento, porque eu troquei aquela gaitinha, mais outra gaita que eu comprei também depois. Troquei por essa aqui, né? Claro que eu gosto muito da minha gaita, mas eu sempre fico aquele sentimento, né? Eu gostaria muito de encontrar a minha gaita. Tu disse que seu Xera que comprou. Daí, às vezes, eu penso, onde que será que tá minha gaita? Eu me sinto assim que eu não devia ter vendido aquela gaita, né? Mas... Que coisa o sentimento que a gente acha que só gaiteiro tem, né, paixão? Mas a gaita mudou muito o nosso modo de cantar e de dançar. A gaita chegou aqui depois da Guerra do Paraguai, pelos italianos, suas vozes claras, suas magias de fazer pão, e trouxeram da Europa alguns instrumentos. E depois, ali na Serra, quando se estabeleceu essas colônias dos italianos, por volta de 1675, 76, por aí, a gaita começou a se expandir no nosso Rio Grande gauchesco, que só conhecia a viola e o violão. A viola primeiro pelos açorianos. Esta viola caipira que se toca em São Paulo, ela veio primeiro para o Rio Grande do Sul, na mão dos nossos açorianos. E que depois os birivas, nessa ligação de tropeiros, de mulas, de cavalos e de gado que se fazia muito lá por volta de 1750 até 1850, tínhamos essas levas maravilhosas de tropas de gado e mula que se levava para São Paulo. Os birivas levaram junto, conheceram a viola e levaram para São Paulo, que se aculturou com os caipiras, e hoje a gente tem aí essa moda de viola maravilhosa, que é originária, o instrumento originário dos açorianos, e a música já crioula, nativa, dos campos paulistas, e que tem esse rasqueado de viola, a coisa mais linda do mundo, em viola de 10 cordas primeiros e depois de 12 cordas. Então, estas violas eram que faziam a animação das viagens dos tropeiros e dos bolichos de campanha, que já haviam as polperias à época, junto com o violão, chamado guitarra, trazido pelos gaúchos espanhóis. E assim, o instrumento gaúcho é a guitarra e a viola. Depois chega então, quase já em 1900, a gaita, que modificou uma barbaridade o nosso ciclo de fandangos, nosso ciclo de reuniões, e obviamente trouxe alegria, né? Quando uma gaita abre em qualquer galpão, em qualquer pátio, né? Embaixo de uma árvore, numa carreira, quer dizer, a alegria chega junto, como vocês estão vendo aqui, como já foi cantado pela Célia, o tema do Telmo de Lima Freitas, que explica bem o amor pela gaita e o que a gaita hoje representa para todos nós. Então, o instrumento gauchesco está aí na capa do livro Agenda Gaúcha, que conta essa história da música nativa gaúcha: a gaita, o violão, a rabeca, né? E a viola também faz parte, e depois o bombo legueiro, depois as flautas transversas e as flautas dos índios, que foram adotadas mais tarde aqui na nossa musicalidade. Mas, sobremaneira, quando você fala em música gaúcha, é violão e gaita. Gaita e violão. E que bom que a gente está fazendo essa interação aqui sem ensaio, tudo de improviso, aqui não tem nada ensaiado, programado. Conheci as gurias hoje, e enfim, e vamos descortinando a história e a vida delas e contando para todos vocês. Mas, depois voltamos para a gaita, queremos saber das paladinas. Como surgiram as paladinas? Eu acho que quem poderia começar é a Célia. Bom, Célia, então nos conta das paladinas. Célia, aí tu abriste a gaita e criasse um grupo de paladinas? Isso aí. Pois é. Na verdade, como eu coloquei antes, o meu trabalho, eu acho que penso que quando eu iniciei minha carreira, já iniciei tendo um envolvimento com a comunidade,
porque lá nessa comunidade já havia um grupo de jovens formado por um professor anterior a mim, e que eu assumi, e a gente continuou ensaiando e tendo um envolvimento. Eu fiquei 3 anos lá e vim para o Cerro Alegre Baixo, é onde eu moro até hoje, né? Cerro Alegre Baixo. É onde é o CTG de Uí. E aí a gente também teve trabalhei muitos anos, e ali eu peguei uma escola unidocente, que se chamava antigamente, era uma escola com as 4 séries e direção, e a outra escola eu sou formada em matemática, né, biologia, então eu tinha ciências e matemática na escola, e no noturno, na escola eu tinha matemática e ciências também no ensino fundamental. E aí a gente foi trabalhando e sempre havendo esse envolvimento com a comunidade, né, que o professor, hoje ainda, mas principalmente naquela época, o professor no interior sempre foi o ponto de referência. Claro. O professor, a gente assumia assim, assumia as coisas da comunidade, a comunidade buscava o professor, né? Mas se integrava hoje com o também, professor. hoje a nossa escola lá, graças a Deus, né, as gurias, é uma escola do interior que tem essa. E aí, pensando, antes eu estava aqui, né, porque assim, eu vi no noturno onde eu fui trabalhar, que as nossas crianças, nossos adolescentes, alguns do interior, que foram junto comigo. Eu trabalhava de noite na escola interurbana, digamos, entre a zona urbana e a zona rural, e os pessoal também ia de Santa Cruz para lá, da sede, no caso, e da vila. Eu sentia que eles se sentiam um pouco assim, né, retraídos, porque eu também me sentia assim, né, mas eu tinha firme as minhas raízes, né, lá nas minhas coisas. As tuas convicções, né? Então eu pensei, está na hora de a gente começar a trabalhar essa história, valorizar essas crianças, esses adolescentes, valorizar essa história para saber de onde eles foram, para eles não, né, as raízes se sentir dele, na frente dos outros, lá, se sentir inibidos, né? menos, digamos. Verdade, né? verdade. E a gente começou esse trabalho Constrangidos, na escola, tímidos. Começou um trabalho assim de pesquisa, né? Junto fazendo os projetos. A gente fez um projeto guarda-chuva, e foi idealizando aos poucos, né? Pesquisando, fazendo um projeto guarda-chuva dentro do plano global da escola que a gente fazia há tempo, né? Um projeto guarda-chuva. E esse projeto, até o nome do projeto, quem deu foi uma menina muito querida e amada, que era minha secretária, que já havia sido minha aluna, né? E veio como secretária quando eu assumi a direção da escola, né? Que é a Jussara Lopes, a menina cavaleira do Passo Sobrado agora, né? Que ela organizou a cavalgada das Anitas lá, né? E aí a gente estava ali, fez um projeto, então, de resgate da cultura. Aliás, o nome quem disse foi ela, disse assim, professora Célia, vamos colocar resgate cultural da comunidade escolar Vidal de Negreiros. E dentro desse projeto a gente fez, então, um grupo de jovens, grupo de pais, grupo de mães, grupo de idosos. E a gente fazia a ligação, né, de pesquisa das crianças dentro do grupo dos idosos, trazendo os idosos para fazer as pesquisas, trazendo o pessoal da comunidade, pesquisando a nossa região lá, que a nossa região, eles acabaram descobrindo, então, que a nossa região é a região de tropeiros, Cerro Alegre é a região de tropeiros, e aí esse projeto foi crescendo, né, foi se solidificando, os professores trabalhando, se engajando dentro dessa proposta, né, de trabalhar de forma interdisciplinar com os conteúdos Foi uma experiência muito boa. Chegou um dia e nós participávamos naquela época do CTG Tropeiro da Amizade, com a patroa Johnny. Acho que o pessoal conhece aqui a patroa Johnny, uma pessoa maravilhosa, né? O seu Juarez. Aí o seu Norberto Lacerda também, do CTG Lanceiro, Santa Cruz, né? O tio Castilho, o tio Horácio, são pessoas que a gente lembra, né? Pessoas assim que marcaram, a gente fica arrepia de falar deles, né? E então chegou um dia que eu percebi também que o nosso pessoal que deu lá no Cerro Alegre Baixo, a gente estava participando dos rodeios e laçando. Eu participava bastante dos rodeios do CTG Laço Velho, né? Patrão Beco. Então a gente participava bastante e eu vi que o nosso pessoal de lá tinha muita gente participando aqui. Então a gente começou a conversar e criar a possibilidade. Eu disse, de repente a gente está faltando agora, como a gente tem todo esse, já está com toda essa cultura sendo resgatada e sendo a hora de nós temos conservar.
Então, e também pelos campeiros, a gente já começou a fazer ali umas cavalgadas já, com as crianças, ir de cavalo para a escola, né? Então, era fácil para nós fazer, lá não é, lá é muito fácil fazer cavalgada. Então, eu vim falar com o seu, a gente resolveu, conversando, fazer a reunião na casa do seu Eliezer Lopes, a senhora conhece, né? Que é o pai da Jussara, uma pessoa maravilhosa, dona Irone. São todas pessoas maravilhosas, até é difícil de falar nome, porque... Sim, não dá para dizer todo mundo, né? Alguns a gente se lembra e vai falando, mas enfim. Enfim, então a gente começou a fazer umas reuniões ali para amadurecer na ideia, né? De criar um CTG, um Centro de Tradições lá, em Cerro Alegre. E aí eu fui digamos, a portadora de buscar a ideia, mas eu fui representando todo aquele, eu não fui eu sozinha, não. Do dia pra noite não acordei e resolvi fazer. Sim, tá tudo planejado. Então foi assim um grupo e eu vim representando esse grupo e eu vim falar com o seu Antônio Pereira dos Santos, que na época é um grande tradicionalista de Santa Cruz. E na época, foi em 96, isso que nós estudamos, já a partir de 90, 95, já foi a ideia, foi crescendo. Em 96 nós fundamos e ele era coordenador da 5ª Região Tradicionalista naquela época, né? Certo. Então ele nos deu todo o aporte, assim. Primeiro eu cheguei e falei para ele trabalhava no Centro de Cultura, né? E falei que nós queremos fundar um CTG. Ele, vocês querem fazer um departamento de tradições gaúchas? Eu disse, DTG. Ele disse, não, nós já temos um departamento. Transformar em CTG agora. Que bem. Aí veio o CTG? Tiuítia. Ah, nasceu assim, tu é fundadora do idealizador do Tiuítia, que coisa boa. Então ele surgiu, e esse projeto a gente continuou, né? Depois eu troquei a escola, essa escola pequena, que era essas escolas em 2001, se eu não me engano. Agora as datas também é difícil, mas ele houve o prefeito Sérgio Moraes entrou e houve uma lei que as escolas só recebiam as verbas do FNDE e verbas nacionais do governo federal e estadual se tivesse acima de 25 alunos. Então acabou fechando as escolinhas multisseriadas. Que judiaria. E aí essas escolas partiram para a escola Vidal de Negreiros, que foi construída, né? O prefeito Sérgio Moraes na época construiu a escola Vidal de Negreiros, que hoje é um polo, assim, digamos, né? Uma escola maravilhosa, super equipada. Então nós migramos para a escola lá e nós recebemos nossa escolinha, mais as outras escolas, e eu fiquei sendo vice-diretora, daí o diretor, a professora Alcides. Sim. E ali a gente continuou desenvolvendo esse projeto, e aí ficou, digamos, eu também fui falar com o prefeito na época. Fundaram o CTG e aí partiram para fundar a escola grande. Não, a escola já há anos já existe. Não, eu digo fundar as Paladinas. Sim, as Paladinas continuou depois, porque bem depois, né, que o CTG continuou e a gente acaba indo. E aí eu vi que estava na hora de resgatar de novo, de continuar assim, né, Sim. As coisas vão indo. E o CTG ficou onde era a antiga escola lá, né, localizado. Está muito bem hoje, patrão Cláudio. Então a gente resolveu juntar o pessoal, a gente andava a cavalo por lá e fazer o grupo de cavalgadas, né? E aí tu já... Cavalaria Paladinas. Enganjaste. Isso, a Célia começou com um grupo, né, de mulheres, por isso que era um grupo feminino de cavalgadas. Certo. Mas aí, com o passar do tempo, a gente achou a necessidade de incluir, porque nós éramos família. Os homens estavam sempre juntos, né, Célia? Perfeito. Então a gente acabou incluindo os nossos maridos, os nossos companheiros e as pessoas também da comunidade que gostariam. Quantas cavalgadas já fizeram? Nossa, nem sei, são muitas, Vocês né? começaram quando? Há muito tempo. Em 2012 vocês iniciaram, né, Célia? Sim. E eu entrei em 2016, digamos 12 assim. anos. E a característica, então, por que eu falei toda essa história assim, né? A característica do grupo é de continuar o projeto, que a gente continua, né? A Karine está continuando, fazendo oficinas. Na verdade, ela é formar multiplicadores da tradição. Jovens multiplicadores. E não só jovens. A gente está trazendo, a gente trouxe para lá só mostrar para a naipes, gurizada, né? O que eles têm cultura própria, né? Então essa que é a ideia. Depois eles vão buscar, quando for uma hora, os seus destinos, né? Sim. Mas não desconhecendo da sua razão, da sua razão cultural. Lá o seu Rubem, que é, como é que ele é? Ele trabalha com couro. Guasqueiro. Guasqueiro. Ele é do nosso grupo. Ele dá oficina para todos nós. A gente faz oficina. Primeiro, trabalha a casa. Todos estudam. Nós fazemos a Karine faz, nós fazíamos e continuamos fazendo as oficinas. Um dia de oficina, de cavalgada e oficina. Cada um faz a sua função, né? Eu toco gaita. O outro faz casqueta. Outro declama. O Paulo Machado, que vai vir aqui, né? O Paulo Machado declama. Então. E aí a intenção é, por exemplo, chega a Semana Farroupilha,
que acontece? As escolas, a gente como professor sabe disso. Precisamos de alguém para... Daí, vou Pra lá fazer saber- animação cultural. Então já Preciso- tem dentro de casa esse então as aporte, escolas, né? sim, Esse recurso. Sim, né? as escolas vêm agora para a coordenadora e diz, eu quero... O que vocês têm para nós? Então, tem para tocar gaita, Tá bem. tem para contar calça. É assim que a gente aprende e vê como é que nascem os grupos que estão aí fazendo um trabalho bonito, às vezes invisível, da grande sociedade, da grande mídia, mas que nós temos a responsabilidade, o dever e a sensibilidade de mostrar a todos vocês, como essas duas mulheres maravilhosas. Até quinta-feira que vem, de algum recanto deste estado, com o apoio da Já Multimarcas. Graças!